Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h33. Bom dia. Está no ar o Jornal Verde Vale. Hoje, dia 1º de agosto de 2023. Sejam bem-vindos ao novo mês. Hoje é terça-feira. E a gente traz, é claro, para você todas as informações. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo também que passa a acompanhar aqui o Jornal Verde Vale pela rádio número 1 da região. A gente sempre trazendo para você as principais notícias das últimas 24 horas. Confira agora os destaques. Jornal Verde Vale. Governo prepara Programa Nacional de Aluguel Social. Programa Desenrola negocia 2,5 bilhões de reais em 2 semanas. PIB goiano apresenta crescimento de 1,7% em abril. Temperatura pode chegar a 43 graus em Goiás com umidade de 10%. Governo vai investir 4 bilhões em programa de escola integral. Mortes nas rodovias federais goianas em julho cresceram 88% da comparação com 2022. Prazo para comprovação de documentos do ProUni termina no próximo dia 3. Estas e outras informações a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h35. Mais uma vez, bom dia para você. Bem-vindos à nossa programação. O prazo da segunda chamada para a comprovação de documentação dos classificados para o segundo semestre do Programa Universidade para Todos, o ProUni 2023, terminará na próxima quinta-feira, dia 3. Nessa etapa, os candidatos às bolsas integrais e parciais de estudos em cursos de graduação nas instituições privadas de educação superior devem comprovar as informações fornecidas durante a inscrição. A entrega da documentação pode ser feita por meio eletrônico no portal de acesso único do Ministério da Educação ou na própria instituição de ensino superior. Os candidatos pré-aprovados devem apresentar a documentação relacionada à formação do ensino médio, comprovação de deficiência e comprovação de formação para magistério da educação básica, conforme cada caso previsto do edital nesse ano. É necessário também apresentar documentos que comprovem renda familiar de até um salário mínimo e meio, atualmente em R$ 1.980 por pessoa, para quem concorre às bolsas integrais. Para bolsas parciais, a renda mensal a ser comprovada é de até 3 salários mínimos por pessoa, atualmente no valor de R$ 3.960. 6h36. E o governo vai investir 4 bilhões de reais em programa de escola integral. Confira os detalhes com Yuri Hudson. O governo federal lançou nesta segunda-feira o programa Escola em Tempo Integral. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional em julho e sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia do programa é ampliar o número de vagas de tempo integral em escolas públicas de educação básica. O texto permite ampliar em 1 milhão o número de vagas de tempo integral. Durante o lançamento, o governo estimou um investimento na ordem de 4 bilhões de reais para a modalidade até 2026, quando mais de 3 milhões de alunos estarão matriculados. Segundo o ministro Camilo Santana, o programa será essencial para reduzir a evasão escolar. Sabemos o quanto a evasão nós estamos perdendo de jovens, principalmente na passagem do 9º para o 1º ano do ensino médio. Portanto, é garantir que a gente não perca nenhuma criança e nenhum jovem na educação básica desse país. O presidente Lula participou do anúncio e sustentou novamente que os gastos com educação são investimentos que dão retorno ao país. Ela precisa ser enxergada por todos os prefeitos, por todos os governadores, por todos nós, como o mais importante investimento que pode ser feito numa cidade, no estado ou no país. A meta do programa é alcançar até 2026 um total de 3.200.000 matrículas em ensino integral. O programa será financiado pelo governo federal através do Ministério da Educação. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
Agora 6h38, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 245 motoristas embriagados nas rodovias goianas em julho. Os dados da Operação Férias 2023 ainda não foram finalizados e só na manhã de ontem, o resultado consolidado será divulgado hoje. Em 2022, o montante no mês foi de 261 condutores dirigindo sob efeito de álcool. Os números representam uma queda de 6,1%. Em relação às mortes, o período em 2023 teve 34, 11 ligadas ao uso de álcool, segundo a Polícia Rodoviária Federal, contra 18 em 2022. O aumento foi de 89% na comparação entre os períodos. Agora 6h38, 6h38, o governador fala sobre a importância da pavimentação asfáltica de rodovias da região do Vale do Araguaia. A Juliana Carnevale traz os detalhes desta reportagem. O governador Ronaldo Caiado vistoriou obras de infraestrutura em duas importantes rodovias no noroeste goiano, na região do Vale do Araguaia. A primeira vistoria foi no município de Nova Crixás, na pavimentação da GO 454, no trecho que liga a GO 164 até a divisa dos estados de Goiás e Mato Grosso, próximo a Cocalinho. Um acesso importante entre os estados que garantirá avanço no escoamento de grãos e na trafegabilidade da população, além de impulsionar o turismo na região do Rio Araguaia, que recebe milhares de visitantes. O governador conferiu também os trabalhos de terraplenagem e pavimentação da GO 230, no trecho que vai do entroncamento com a GO 070 ao distrito de Lua Nova, em Matrinchã. A prefeita de Matrinchã, Ivânia Fernandes, destaca que a obra é esperada há muitos anos, pois a região é penalizada no período das chuvas. Quando chegava o período da chuva, nós tínhamos que ficar colocando máquinas para arrastar os carros. Não tinha meios de chegar comida no povoado, porque não tinha como transitar os caminhões. Então essa obra é extremamente importante para o distrito e ela vai ligar também a outra GO que está em Faina. Então ela é importantíssima para todo mundo, inclusive para os turistas que vão poder diminuir o percurso para ir para o Anã, passando por essa GO. Então é muito importante para todo mundo, com certeza. O governador Ronaldo Caiado fez um balanço das obras rodoviárias e ressalta a importância delas para todo o Vale do Araguaia. As obras que nós estamos fazendo na região do Vale do Araguaia é algo que jamais foi visto, jamais. Estou saindo aqui do Cocalim agora, uma obra de mais de 50 quilômetros de rodovia, uma obra com valor de mais de 100 milhões de reais sendo investida ali, ligando Goiás ao Mato Grosso, tem uma relevância ímpar. Nova Crixás será entregue nos próximos dias. Entregamos lá a de Bandeirantes, tá certo? Que também estava há 20 anos sem ser concluída. Entregamos a de Mozarlândia também até Nova América. Enfim, nós estamos desenvolvendo essa região para dar trafegabilidade, condições, a recuperação da 164, aí vocês estão vendo toda hora aí, não deixando acontecer com o que acontecia antes, e também nós vamos fazer a recuperação da 070. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41 agora. E o Botafogo negocia a contratação do atacante uruguai Valentim Adamo, de 21 anos, que pertence ao River Plate do Uruguai, mas disputa a atual temporada pelo Progresso, que disputa a segunda divisão do Campeonato Nacional. A proposta do clube é de 1,5 milhão, 1,5 milhão, né, para adquirir 80% dos direitos econômicos do atacante em um contrato de 3 anos. O negócio está bem avançado e, concluída toda a troca de documentos, só pode ser sacramentado. A posição de centroavante é um dos focos do Glorioso para a janela de meio de temporada, que se fecha na próxima quarta-feira. Para ter mais opções para a reserva de Tiquinho Soares, e Adamo vai cumprir justamente esse papel. Agora 6h42, 6h42. A seleção está focada em vencer o último confronto da fase de grupos. Alexandre Figueiredo traz os detalhes para você. Não há alternativa. Para seguir viva na maior competição de futebol do mundo, a seleção feminina precisa ir em busca da vitória nesta quarta-feira. A partida contra a Jamaica, no estádio retangular de Melbourne, vai rolar às 7 horas, no horário de Brasília. Para reforçar que a derrota para as francesas já é página virada e que o foco está no último confronto da fase de grupos, a goleira Letícia destaca o que foi feito no treino desta segunda-feira em Brisbane.
A gente já virou a página, agora a gente está pensando 100% na Jamaica. Hoje a gente já trabalhou um pouquinho ali do nosso 11-11 para saber mais ou menos como é que a gente vai se comportar dentro de campo, trazendo um pouquinho também da característica da Jamaica. Se preparar o máximo possível, focar. O treino foi bom, com algumas atletas um pouco cansadas, mas deu para trabalhar todo mundo aí. Agora é viajar e entrar na quarta-feira com tudo para cima da Jamaica. A seleção feminina ainda realiza mais um treino na tarde desta terça-feira em Melbourne, local onde será realizado o duelo com a seleção jamaicana. Com áreas de decisão, a partida vai definir qual vai ser a segunda equipe a passar para a fase eliminatória da Copa do Mundo no Grupo F. Até o momento, o Brasil soma 3 pontos após 2 rodadas, tendo goleado o Panamá na estreia, mas perdido para a França no segundo jogo. Agência Rádio Web. Com informações da seleção feminina, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44. E os preços futuros do milho seguem operando no campo negativo da Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuavam na faixa entre R$ 55,00 e R$ 66,81. Isso por volta de 13h14 de ontem. O vencimento setembro 23 era cotado a R$ 55,00 com desvalorização de 1,61%, e o novembro 23 valia R$ 59,21 com perda de 1,25%. O janeiro 24 já foi negociado por R$ 62,81 com queda de 1,52%, e o março 24 tinha um valor de queda de 1,33%. Por volta de 13h08, o vencimento de setembro 23 era cotado a R$ 5,02, com desvalorização de 18,75 pontos. Dezembro 23 valia R$ 5,12, com queda de 18,25. Março 24 foi negociado por R$ 5,24, também com baixa de 17,75 pontos. E o maio 24 era negociado por R$ 5,30, mas com perda de 17 pontos. Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, anunciou ontem que o governo federal deve lançar um programa de aluguel social para atender a população em situação de rua. Chamado Moradia, o programa deve primeiro aplicar um censo para apurar com precisão quantas pessoas vivem nessa condição em todo o país. A declaração foi dada durante o encontro com movimentos sociais que lutam pela causa na capital paulista. Isso já está sendo discutido há meses, porque tem que ser elaborado com muito cuidado e também de acordo com a realidade brasileira. Não adianta pegar a experiência da Espanha e trazer para cá, é o que afirmou o ministro. O aceno ocorre dias depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fixar um prazo de 120 dias para que seja apresentado o Plano Nacional que aponte soluções para as demandas desta parcela populacional. O mais próximo que se tem hoje de um censo é o levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que contou com cerca de 281 mil pessoas em 2022, um número 38% superior ao registrado em 2019, antes da pandemia de Covid-19. O ministro Silvio Almeida antecipou que há também intenção de que o presidente, o Lula, um grande ato para assinar o decreto para a regulamentação de cotas especiais do Minha Casa Minha Vida, voltado a esse público. 7h em ponto. E a repactuação de dívidas por meio do Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas, o Desenrola Brasil, ultrapassou R$2,5 bilhões em volume financeiro, exclusivamente pela faixa 2, com a renegociação de mais de 400 mil contratos de dívidas. O balanço foi apresentado no dia de ontem pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. A faixa 2 abrange as renegociações de débitos com bancos para quem tem renda de até R$20 mil, sem limite de valor de dívida, o que permite o refinanciamento de imóveis e de veículos, por exemplo. Os devedores poderão acionar diretamente as instituições bancárias para negociá-las. Desse mesmo período, cerca de R$3,5 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$100 foram desnegativados por instituições financeiras. A dívida não é perdoada, mas o devedor deixa de ficar com o nome sujo e pode contrair novos empréstimos e fazer operações, como fechar contratos de aluguel.
Feminicídio. O STF julga a validade da legítima defesa da honra. Confira os detalhes com Alain Barbosa. A legítima defesa da honra no Brasil só poderia estar presente em filmes e novelas, como em Gabriela, exibida pela TV Globo em 2012. O personagem Coronel Jesuíno, interpretado por José Wilker, apela para este argumento durante o julgamento do assassinato da esposa e o amante dela. Me matava de novo. Eu peguei os dois na cama. Eu fiz o meu dever de marido. Eu lavei minha honra. Mesmo sem previsão legal, a legítima defesa da honra ainda é evocada em tribunais do país, em casos de feminicídio, para tentar comover os jurados para a situação emocional dos réus nos momentos dos crimes e, assim, livrá-los de punição, ou pelo menos reduzir a pena deles. No entanto, o Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta terça-feira ação ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que tal artifício não seja utilizado nos julgamentos. Advogado criminalista e mestre em Direito Constitucional, Joaquim Pedro de Medeiros, explica que a decisão do júri deve estar adstrita à lei. É claro que o júri, ele tem, em um momento lá do tribunal do júri, há um quesito em que se pergunta, o júri absolve o acusado, o réu, e aí o júri ele pode, de forma não motivada, absolver, mas essa absolvição é por clemência, ela não pode ser em razão da tese da legítima defesa da honra. Então, esse quesito, o júri absolve o réu em razão da legítima defesa da honra do acusado, esse quesito ele não pode ser formulado. Em 1890, a lei penal livrava da cadeia homens que matavam as mulheres sob o estado de total perturbação dos sentidos e da inteligência. Casos de adultério, por exemplo, tal dispositivo foi excluído em 1940, quando passou a valer o Código Penal vigente ainda hoje. Caso o STF ratifique a liminar de março de 2021, com o julgamento do mérito da ação, o argumento não poderá ser usado em nenhuma fase processual, sob pena de nulidade do julgamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h04, 7h04, o Produto Interno Bruto PIB goiano do mês de abril apresentou um aumento de 1,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A informação consta no estudo divulgado pelo Instituto Mauro Borges de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas, o IMB, vinculado à Secretaria-Geral do Governo. O resultado deu-se prioritariamente pelo bom desempenho do setor de serviços, 2,5%, seguido pela indústria com 1,6% e a agropecuária com 1,4%. O destaque para o setor de serviços está relacionado ao bom desempenho das atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares em 9,8%, de informação em 8,2%, de alojamento e alimentação 6,2%. Somente a atividade financeira ficou negativa, com queda de 2,2%. O maior crescimento entre as atividades industriais foi dos serviços industriais de utilidade pública, com 5,2% em abril, sem ajuste sazonal. A maior queda no mesmo período de comparação foi da indústria extrativa, com um recuo de 11,2%. Goiás segue avançando na oferta de emprego, redução de desocupação e capacitação dos cidadãos. Então, os avanços em setores como serviços e indústrias são reflexo dos esforços da gestão para manutenção e fomento do cenário econômico. Foi o que pontuou o secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima. E agora já são 7h05. E os próximos dias do período de estiagem, que vai até o fim de setembro, pelo menos, devem ter mais calor e menos umidade relativa do ar em Goiás. Com a influência do El Niño, as temperaturas máximas prometem ficar ainda mais intensas no período de estiagem. Para o norte de Goiás, onde está Aragarças, por exemplo, elas podem chegar até 43 graus, Daliana. No domingo, inclusive, Aragarças atingiu 37 graus e na última semana tivemos uma onda de calor, levando em registros de 40 graus. Então, não é algo impossível de acontecer, é o que afirmou o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas, André Amorim. O gerente afirma que o El Niño atua em Goiás desde o meio do mês passado. Essa influência
do fenômeno climático leva a chuva para o sul do país e oferece um clima mais seco no centro-norte do Brasil. Além de registros baixos da umidade relativa do ar, setembro tem como característica a ausência quase total de chuvas, o aumento de queimadas pela vegetação seca e acúmulo maior de fumaça e poeira no ar. De acordo com André, em setembro, a umidade relativa do ar mínima pode chegar a até 10%, caracterizando um estado de emergência. O último registro de chuva na capital foi dia 13 de junho, há 47 dias, de forma não homogênea, com 12 milímetros. Olhando para frente, os modelos de meteorológicos mostram a possibilidade de ocorrer chuva na região sul e também sudeste de Goiás no dia 12 ou 13. Foi o que afirmou o gerente do CIMEGO, André Amorim. André enfatizou que trata-se de uma possibilidade, o que pode não se confirmar. Uma frente fria vai subir o continente, mas ela não entra em Goiás. Pode influenciar, ela pode vir a provocar áreas de instabilidade por aqui, é o que detalhou ele. Olha, de acordo com o Climatempo, a previsão para hoje, dia 1º, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda também sem nuvens. A mínima 15, a máxima 31 graus, a umidade relativa do ar entre 19% e 55%. 7h07. A Polícia Militar do Estado de Goiás completou 165 anos com formaturas de oficiais e homenagem a diversas autoridades. Andressa Calassi traz os detalhes desta comemoração. 165 anos da Polícia Militar do Estado de Goiás foram marcados pela chegada de novos combatentes do quadro de oficiais. Ao todo, são 161 formandos a oficiais auxiliares e músicos. A formatura aconteceu no comando da Academia da Polícia Militar. O segundo tenente Cláudio é um dos formandos. Ele expressa a felicidade de mais uma conquista na carreira. Após 27 anos de Polícia Militar, ostentar essa espada, ascender a carreira ao oficialato da Polícia Militar é mais do que uma honra. É um sentimento de dever cumprido, na certeza que a partir de agora as responsabilidades aumentarão. Ao lado da mãe, o tenente Eduardo também compartilha o sentimento de gratidão. É indescritível. São 20 anos de carreira, 20 anos de dedicação. Então, esse é a coroação desse momento, de tanta dedicação e tanto trabalho. Com tantos medos, com tantas lutas, mas muitas orações, não tem tamanha felicidade. A solenidade contou com a presença do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, da primeira-dama Gracinha Caiado, padrinhos da turma. Uma festa linda, você vê que a participação da população, de forma espontânea, e todo mundo realmente aqui dizendo muito obrigado à Polícia Militar. Ainda durante o evento, 100 autoridades receberam homenagem. A Polícia Militar fez a entrega da medalha da Ordem do Mérito Tiradentes. A honraria é a mais importante da instituição. Dentre os 100, foram agraciados pela honraria o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, o deputado estadual Coronel Adailton, secretários estaduais e municipais e demais autoridades políticas. Eu fico muito feliz porque a Polícia Militar de Goiás e a Polícia Civil do Estado de Goiás, as forças de segurança do Estado de Goiás são as melhores do Brasil. Participar de uma homenagem prestada pela melhor polícia do Brasil, eu confesso que aumenta muito mais a minha responsabilidade aqui no Estado de Goiás. Eu estou muito feliz. São 165 anos de gloriosos serviços prestados à nossa comunidade do Estado de Goiás. Eu fico honrado em poder participar. Essa instituição que eu tenho a honra de ter servido durante 32 anos. Receber uma grande honraria dessa para nós, como quem ajuda a contribuir com os rumos de Goiânia e de Goiás, é uma grande honra. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, no primeiro semestre deste ano, 73 municípios não registraram nenhum caso de homicídio e roubo violento. Houve também redução de 34% no roubo de veículos e não houve nenhuma invasão a bancos, resultados do trabalho ostensivo da Polícia Militar. Esse efetivo que chega reforça a Polícia Militar em todos os municípios do estado de Goiás e a gente caminha, como o governador tem dito, e legitimada a Polícia Militar com apoio, dando à Polícia Militar de Goiás o que tem de melhor. O bandido muda de profissão ou muda de Goiás.
Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11 agora. E os empresários de Pedro Márcio Gilguini e Gustavo Barros, o pai do jogador Marcos, se reuniram com Marcos Braz e Bruno Spindel no início da noite de ontem, no Ninho do Urubu. Após esse encontro, o vice de futebol seguiu para a casa do atacante, onde conversou com o atleta e familiares. Depois das duas reuniões, as partes definiram que o jogador voltará aos treinos na terça-feira, no dia de hoje. Não houve debate sobre punições a Pedro pela ausência na atividade de segunda-feira. Os encontros aconteceram horas após Pedro faltar ao treino na manhã de ontem. Assim como o restante do elenco, o jogador era esperado às 9 da manhã no Ninho, mas não compareceu. No início da tarde, ele justificou a ausência com a alegação de que sentia dores no rosto e não estava confortável. Agora, 7h12. Atlético, Fluminense e Inter abrem jogos das oitavas. Alexandre Figueiredo traz as informações. Agosto é o mês de retorno da Copa Libertadores. E nesta terça-feira, 3 brasileiros entram em campo para a primeira disputa das oitavas de final. Enquanto Fluminense e Internacional lutam por uma vitória fora de casa, na Argentina, o Atlético Paranaense enfrenta a altitude boliviana. Em Buenos Aires, o tricolor carioca joga contra o Argentino Júnior no estádio Diego Armando Maradona às 19 horas. Não muito longe dali, o Internacional quer reencontrar o bom futebol dentro do Monumental de Núñez diante do River Plate às 21 horas. Em La Paz, o Furacão encara o Bolívar no Hernando Siles também às 21 horas. Sobre o jogo desta terça, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, comentou na última coletiva que o time argentino vai exigir física e tecnicamente de sua equipe. Um jogo bastante difícil, é um time que tem bastante imposição física e técnica também, principalmente quando eles jogam dentro de casa. A gente já começou a analisar um pouco o jogo do Argentino Júnior, a gente estava muito focado no Santos, mas eu já assisti alguma coisa deles, já tinha assistido um pouco os jogos deles sem saber que íamos enfrentá-los, principalmente o jogo contra o Corinthians, os 2 jogos. E a gente tem que se preparar para um cenário de alta competitividade para jogar contra a grande equipe. Os 3 clubes brasileiros divulgaram a lista de relacionados para os jogos nesta segunda-feira. No lado carioca, a novidade fica por conta do zagueiro Marlon e do atacante Ione Gonzalez, que haviam saído machucados do jogo contra o Santos pelo Brasileirão no sábado. Já entre os colorados, a boa notícia foi a relação do meio-campista chileno Charles Arangues, que era dúvida para a partida. No Furacão, devido à altitude, o capitão Thiago Heleno não viajou em decorrência de uma limitação fisiológica. E anote na agenda: tanto o jogo de volta entre Fluminense e Argentino Júnior no Maracanã, quanto o de Inter e River Plate no Beira-Rio, estão marcados para o dia 8 de agosto, às 19 e às 21 horas, respectivamente. Já o segundo confronto entre o Furacão e o Bolívar ocorre às 21 horas, na Arena da Baixada. A Agência Rádio Web. Com informações da Libertadores da América, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. E o mercado da soja intensificou as perdas na tarde de ontem e operou com mais de 4% de queda na Bolsa de Chicago. Por volta de 13h50, os futuros da oleaginosa perdiam de 55,50 a 69,25 pontos nos principais vencimentos, levando o agosto a $14,31 e o novembro $13,24 por bushel. Os preços do grão acompanham as baixas fortes e que se registram também no óleo de soja, que cede quase 5%, e do farelo, que recua mais de 3%. Além dos derivados, a pressão vem também dos grãos, com o trigo despencando mais de 6% no dia de ontem. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15. Falando agora da economia. O Copom se reúne com a expectativa de baixar a taxa Selic. A reportagem você confere com Rafael Ferri. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reúne na terça e quarta-feira para decidir sobre a Selic. O comunicado sai na quarta e a dúvida é de quanto será o corte na taxa, que atualmente está em 13,75%. Para o economista Everton Lopes, a expectativa é de que a redução seja de 0,25 ou 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros. Everton Lopes acredita que, pela pressão política que o Copom e o Banco Central vêm sofrendo, a redução deva ser de 0,5%. Uma perspectiva que se tem aí de que ainda vire o ano, por exemplo, 2024, ainda com 2 dígitos. É porque temos aí mais, contando com essa, mais 3 encontros do Copom. Então, eles teriam que ser muito agressivos muito arrojados
na sua diminuição da taxa de juros, o que eu não acredito que isso venha a acontecer, né, para que seja abaixo de 10%. As mudanças na Selic são importantes para a economia do país. Os empréstimos se tornam mais baratos, o crédito fica mais acessível para a população e cresce o poder de compra do consumidor. Para o economista Everton Lopes, isso é essencial para que a economia melhore, já que com uma taxa de juro alta, as pessoas acabam não comprando. A economia volta a funcionar com mais tranquilidade, com mais força, né? Isso é importante. As pessoas se dão, ninguém sai às compras, tanto é que o governo atual acaba botando alguns incentivos, né, para vários segmentos aí para que a economia possa aquecer, mas só isso não adianta com uma taxa de juros muito alta. Então é necessário que realmente ela caia, mas caia de forma saudável e tranquila, sem ser muito brusca, né? Relatório Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, mostra que as projeções de analistas de mercado para a inflação de 2023 e de 2024 tiveram nova queda. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, caiu de 4,9% para 4,84% neste ano. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rafael Ferri. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora 7h18, 7h18 instantes. Mais um problema para quem deseja se aposentar. Robôs do INSS podem errar ao indeferir pedidos. Empresas terão facilidade para obter licenciamento do Corpo de Bombeiros em Goiás. Não saia daí, destaques também para as notícias locais. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h25, 7h25, estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale. Um novo sistema lançado no dia de ontem deve reduzir em até 80% o tempo de liberação de cargas aéreas internacionais de 5 dias para 1. Chamado de CCT Importação Modal Aéreo, o modelo será adotado em todos os aeroportos internacionais até amanhã. Elaborado pelos Ministérios da Fazenda, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e de Portos e Aeroportos, o novo modelo deve diminuir em 90% a intervenção humana no fluxo de cargas. Com investimento em computação e inteligência, a liberação das mercadorias deve ser acelerada agora. De acordo com a estimativa da Receita Federal, a economia potencial das importações aéreas pode alcançar 10 bilhões de reais por ano, com a redução de exigências burocráticas e alfandegárias. O cálculo considera o volume de importação do ano passado, que somou 46,9 bilhões de dólares. Antes de entrar em operação em todo o país, o sistema foi testado num projeto piloto no aeroporto de Vitória. Esse novo modelo vai usar um número maior de informações informatizadas, fornecidas com antecedência pelos importadores, semelhante ao adotado na maioria dos países. Agora a mercadoria chegará ao Brasil já com dados conhecidos pelo governo, que acelera o tempo de liberação nas alfândegas. O controle aduaneiro será feito com base no gerenciamento de risco identificado pela inteligência da Receita Federal. 7h26. E os robôs do INSS podem errar ao indeferir pedidos. Alexandre Figueiredo tem essa informação. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, aumentou o uso de inteligência artificial para analisar pedidos de benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios-doença entre 2022 e 2023. De acordo com uma reportagem publicada no site do jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira, o aumento foi de 17% para 23%. No entanto, desde a implementação do sistema em 2018, muitas reclamações têm sido feitas sobre respostas negativas aos segurados. Advogado especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa explica o que pode estar ocorrendo. Após o início da utilização
desse tipo de inteligência artificial, o número de indeferimentos aumentou drasticamente, porque não existe o que a gente chama de carta de exigências. Quando você fazia pedido anteriormente, você mandava para o INSS, se o INSS visse que estava faltando alguma coisa, ele te mandava uma cartinha e dizia, olha, faltou documento tal, olha, tal vínculo de emprego não está cadastrado aqui. Te dava um tempo para você responder. O robô não faz isso. De um total de mais de 100 benefícios concedidos pelo órgão, apenas 8 deles têm análise automática. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio reclusão da pessoa com deficiência, quem tem benefício de prestação continuada, o BPC, da pessoa com deficiência, BPC do idoso e salário maternidade. Para que erros sejam evitados, Barbosa destaca qual é a melhor solução. Automatizar os serviços, investir em tecnologia, isso pode gerar uma redução do tempo de análise dos pedidos, que é o que todos nós queremos. Mas assim, não adianta simplesmente você automatizar. Acho que quando houver o deferimento do pedido, o deferimento poderia ser automático. Agora, se houver um indeferimento de maneira automática, esse indeferimento pode e deve ir para uma análise mais apurada de quem? De um servidor. No início deste ano, o INSS nomeou mais de 1.000 funcionários aprovados no concurso público no ano passado. Além disso, o órgão tem como meta aumentar em 50% a automação das análises até 2026. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29, 2 homens foram presos em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, suspeitos de roubar uma casa e manter a secretária do Meio Ambiente de Goiás, Andréia Vulcanes, refém com seus familiares. Segundo a polícia, as vítimas chegaram a ser amarradas e amordaçadas, mas não ficaram feridas. O governo de Goiás informou que um terceiro suspeito foi preso no Distrito Federal pelo crime. Eles pularam o muro da casa ao amanhecer, quando abriram a porta, renderam a família, amordaçaram, realizaram vários pixes e pegaram objetos e colocaram em 2 veículos da família, foi o que descreveu o coronel Alain Pereira Cardoso. Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, a reportagem não conseguiu localizar a defesa deles para um posicionamento até a última atualização. A reportagem, o governo de Goiás informou que a secretária está fisicamente bem e que na ocasião do assalto ela teve diversos bens pessoais roubados. Além disso, informou de que alguns pertences foram recuperados durante a operação da Polícia Militar do Estado de Goiás. O comandante do batalhão do entorno explicou que a ação dos suspeitos foi iniciada durante a madrugada do domingo em uma casa da família localizada em Brasília. Segundo a polícia, ao todo 3 homens realizaram o assalto no local. A polícia explicou ainda que depois de uma ação agressiva contra a secretária e seus familiares, os suspeitos fugiram do local nos 2 carros da família. E de acordo ainda com a polícia, durante a ação, suspeitos levaram os 2 carros, uma Mercedes-Benz e um Gol, pares de sapato, peças de roupas, perfumes, celular e demais objetos pessoais. 7h31. A partir de agora, empresas terão mais facilidade para obter o licenciamento do Corpo de Bombeiros. Juliana Carnevale traz os detalhes. Para simplificar a abertura de empresas em Goiás, o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, com o apoio do SEBRAE e da Junta Comercial do Estado de Goiás, a JUSEG, lançou o programa Licenciamento Facilitado. A partir de agora, as empresas de até 750 metros quadrados poderão obter o certificado de conformidade da corporação de forma digital e imediata. O procedimento, que antes durava de 10 a 15 dias e contava com a conferência de documentos e vistorias, será automatizado, desburocratizando o processo de certificação para as empresas de baixo e médio risco. O programa deve impactar mais de 95% de todas as empresas que precisam do documento para abertura do negócio ou para atualização anual de funcionamento. Antes, somente as empresas com até 200 metros quadrados tinham o processo de licenciamento realizado por meio de conferência de documentações. Uma cartilha mostra o passo a passo sobre o programa Licenciamento Facilitado. O documento pode ser encontrado nos sites do SEBRAE, Corpo de Bombeiros Militar e JUSEG, bem como dos parceiros como CREA, CAL e CRC.
O programa é válido para qualquer classificação de empresa que possua a Classificação Nacional de Atividade Econômica de baixo e médio risco e que não exerça atividade complementar com armazenamento de produtos combustíveis. Além disso, o microempreendedor individual, que em Goiás representa cerca de 94% do número de empresas cadastradas na Receita Federal, também terá a liberação do alvará de funcionamento automatizado no programa. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33. E a Copa Sul-Americana tem 7 times brasileiros na disputa pelo título. Confira quais são nessa reportagem de Alexandre Figueiredo. A Copa Sul-Americana entra de vez na fase eliminatória em agosto. E desta vez, 7 clubes brasileiros disputam a taça. Os primeiros a entrar em campo nesta terça-feira são Corinthians e Fortaleza. Na Neoquímica Arena, o alvinegro paulistano enfrenta os argentinos do Newell's Old Boys às 21h30. Já o tricolor cearense viaja até o Paraguai para um confronto contra o Libertad às 19h no Defensores del Chaco. Os jogos de volta ocorrem no dia 8 de agosto, respectivamente no El Colosso del Parque, na Argentina, e no Castelão, no Ceará, nos mesmos horários dos primeiros confrontos. Na quarta, o Botafogo, líder absoluto do Brasileirão, e o Goiás realizam seus confrontos, enquanto na quinta-feira o São Paulo faz nova disputa com os argentinos do São Lourenço e o América Mineiro e o Bragantino realizam uma disputa nacional para decidir quem avança na competição. A agência Rádio Web, com informações da Sul-Americana, Alexandre Figueiredo.